Olha, se passar por uma entrevista de emprego em português já faz muita gente perder o sono, quando esse assunto ainda é em inglês, aí a vaca vai pro brejo. É exatamente isso que a gente vai resolver hoje para que você domine 100% do que você precisa para essa etapa do processo seletivo. But first things first, my name is Leandro, I've been a teacher for over 10 years. Eu já ajudei milhares de pessoas nessa caminhada, nessa jornada rumo à fluência no idioma. Ou seja, rumo ao 1% da população que pode de fato ser considerado fluente em inglês. E hoje é a sua vez. Seja muito bem-vindo a bordo and let's get right at it, 1%er. E olha, já aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like nesse vídeo, porque toda semana, religiosamente, tem um vídeo novo te ajudando justamente nessa caminhada rumo à fluência, nesse aprendizado do idioma, e eu quero muito poder te ajudar, mas como foi falado lá no Tropa de Elite, né, você tem que me ajudar a te ajudar. E para que isso aconteça, você se inscrevendo no canal, o YouTube te entrega esses vídeos com maior frequência, e assim a gente pode aprender juntos. Pois bem, olha, como eu já falei muito lá no meu Instagram, eu ofereço aulas de inglês para algumas empresas multinacionais aqui perto da região onde eu resido, e é muito comum, né, além das aulas que a gente tem com essas empresas, também da gente fazer um auxílio ali, prestar um auxílio na hora da contratação de alguma pessoa, alguém que vai ter muito contato com o pessoal de fora. É muito comum que me chamem para eu fazer a avaliação no inglês dessa galera. E eles sempre me dizem, né, eu falo, olha, essa pessoa tem aqui no currículo inglês de nível X e a gente precisa conferir se ela vai ser capaz de segurar uma conversa, de explicar alguma coisa, de participar de uma reunião, talvez de conduzir uma reunião. Eles me passam mais ou menos o escopo do que essa pessoa vai precisar fazer, então eu avalio o inglês dela para ver se aquilo ali que ela vai ter que fazer, ela vai conseguir cumprir com o inglês que ela tem hoje. Então, na maioria das vezes, eu sou o algoz desse teste e ao longo de todos esses anos fazendo isso, eu vou te trazer aqui basicamente 3 dicas, ou melhor, não são nem dicas, são formas que você vai melhorar suas respostas para que você demonstre uma fluência maior no idioma. Mesmo que você talvez esteja no intermediário ou coisa do tipo, a gente consegue dar um grau ali, né, dar um up ali no seu inglês de uma forma que isso pareça muito mais bonito para quem for te ouvir, para quem for fazer o que eu faço nas empresas, que é a avaliação do inglês dos candidatos. E olha, eu já te adianto, uma coisa que vai te ajudar muito é você se preparar antes dessa entrevista. Obviamente, né, todo mundo fala isso, mas esse tipo de preparo eu quero dizer algo muito focado na posição para a qual você está aplicando ali. Por exemplo, alguém que vai fazer uma prova ali ou uma entrevista para algum cargo de gerência, por exemplo, vai ter uma série de perguntas, muito provavelmente, focadas na parte de gerenciar pessoas, gerenciar horários, entregáveis e coisa e tal. É diferente de uma pessoa que vai fazer um trabalho 100% ali de back office, por exemplo, que não vai ter que gerir ninguém, não vai ter contato com o público, as perguntas tendem a ser diferentes. Você fazendo esse mapeamento prévio, a gente consegue saber mais ou menos o que vai ser perguntado, e sabendo o que vai ser perguntado, a gente consegue treinar, porque treino é treino e jogo é jogo. Não adianta você só imaginar alguma coisa ali e falar, não, na hora lá eu me viro. Isso dá muito errado, porque dá um nervosismo, a gente esquece as palavras, esquece as coisas, às vezes até em português, se eu chegasse pra você agora e falar, viu, pois bem, então me fale mais de você. É muito provável que se isso fosse valendo, você ia ter um branco aqui. Eu falei, então, olha, você ia começar falando, assim, seu nome, talvez onde você mora, assim, até a pessoa pegar no tranco, demora. Então, olha, isso foi em português e já, muito provavelmente, já não seria tão simples de fazer essa resposta. Imagina em inglês. Isso precisa de treino. E aqui eu vou te passar, então, resumidamente, 3 perguntas, né, 3 situações de pergunta muito comum que a gente vê nesse tipo de entrevista e como que a gente vai incorporar algumas estratégias de conversação para que você consiga responder essas perguntas de uma forma muito mais natural e fluida e, diga-se de passagem, muito mais bonita para quem vai ouvir. Primeiro caso de uso. Can you tell me a little bit more about your achievements, about yourself, about what you liked the most in your previous job? Veja, tem uma série de perguntas que eu posso montar aqui falando, olha, você pode me falar mais sobre alguma coisa? Geralmente eu vejo muito acontecendo mais sobre você, mais sobre suas principais conquistas no seu trabalho prévio, no seu trabalho atual, coisa assim. E aqui é muito comum que você precise dar exemplos. E presta atenção, não tem nada mais sem graça do que for example. Eu não tô dizendo que isso tá errado, de forma alguma, isso funciona 100%, fica muito bom na sua frase, porém, fica meio sem sal, né? Fica muito sem graça, assim, é muito... Não vou falar o nome, né, da escola. Aquela vermelha, sabe? Não vou falar porque, porra, não tô com budget pra processo esse ano. Mas isso fica muito batido. Então toda vez que você precisar falar de exemplos, eu vou te passar aqui uma parada que vai melhorar em 10 vezes a sua resposta.
que é o seguinte, você vai dar 2 exemplos de seja lá o que for que você precisa falar. E ao invés de entrar no terceiro exemplo, aqui você já vai colocar and so on and so forth. Vou te dar um exemplo, tá? Pô, e aí, me fala mais sobre quais foram os principais desafios que você enfrentou no seu trabalho anterior, por exemplo. Eu vou inventar aqui. I had a lot of difficult times in my previous job because we had a lot of tasks and challenges. Vou começar os exemplos, tá? Lembra que eu vou falar 2, tá? So we had to organize the team's schedule. Lembrando que eu tô inventando isso aqui, tá? Então eu tinha que organizar aqui o calendário, né? A agenda do time ali. We had to deal with suppliers and so on and so forth. Olha, o terceiro exemplo, depois dos 2, eu falei organizar a agenda do time, entrar em contato com os fornecedores e coisa e tal, ou coisas assim. Isso dá uma continuidade, né? Demonstra uma continuidade para sua lista, sem que você precise citar 42 exemplos. Isso dá uma naturalidade muito grande na hora de falar. And so on and so forth. Anota isso, decora isso para você usar na sua entrevista. Exemplo 1, exemplo 2, and so on and so forth. Se você quiser uma outra opção para isso, você pode usar também and everything like that. Isso também funciona para você esticar aquela lista para mostrar que daquele ponto em diante você teria mais coisas similares para falar, mas em respeito ao tempo de todo mundo, você não fala. Daria certo o meu exemplo também. We had to organize the team schedule, we had to talk with suppliers and everything like that. So it was a very challenging experience, but of course I learned a lot from it. Sei lá, dei uma desbaratinada aqui no final, falei, foi uma experiência cheia de desafios, de fato, mas pô, eu aprendi muito com isso. Mas ao invés de eu falar tudo que eu tive que fazer naquele emprego, eu falo 2 coisas e a terceira eu coloco uma dessas 2 opções. Veja qual você acha que fica mais fácil para você falar em questão de dicção ali, que mais combina com o seu estilo e vai nela ao invés de falar for example. For example é muito batido. Como eu falei, não tá errado, se na hora da dor de barriga você precisar falar for example, tá tudo certo, vai passar numa boa, mas não é no mesmo nível, né? Não é o mesmo patamar de and so on and so forth and everything like that. Confia em mim que vai dar certo. Dica número 2 para sua entrevista: perguntas que precisam da sua opinião. Uma coisa que eu te digo, é muito raro nessa etapa da entrevista, quando a gente tá ali só filtrando a galera que mentiu no currículo, falou que tinha inglês avançado, não tem porra nenhuma, sabe? Quando a gente tá filtrando esse tipo de coisa, é muito raro que a gente entre em assuntos que você precise dar a sua opinião pessoal sobre alguma coisa. Geralmente isso não é perguntado. Mas às vezes a gente pergunta, pô, o que você acha de tal coisa? Ou o que você acha que vai ser o seu maior desafio aqui? O que você acha que foi o seu maior erro no seu emprego anterior? Ou coisas do tipo, esse tipo de pergunta que você provavelmente teria a tendência de falar I think. Tira esse I think daí e a gente vai usar I guess. Mais uma vez, tal como eu falei anteriormente, funciona se você usar o I think? Com certeza, vai passar, né? Vai passar, tá na média, dá certo, vão te entender. O contexto ali, a mensagem em si não vai ser alterada, vai dar tudo certo. Mas, pra gente ir one step above, deixar os outros candidatos comendo terra ali atrás, a gente vai tirar o I think e a gente vai colocar o I guess. Brevemente, qual a diferença desses dois? O I think, ele funciona melhor para quando você precisa falar de uma opinião sua sobre algo. Por exemplo, qual é a sua opinião sobre o Corinthians? Pô, talvez você goste, talvez você não goste. Agora, o que você falar do Corinthians aqui é a sua opinião pessoal sobre esse assunto. Veja que a gente não tá falando do I guess, a gente tá falando do I think, para opiniões pessoais. O I guess é uma falta de certeza. É aquele eu acho, porque você não pode carimbar 100% de certeza que X coisa vai acontecer. Por exemplo, eu posso falar que Corinthians vai ganhar o Brasileirão esse ano. Pô, impossível dizer isso, né? Eu não tenho como afirmar com tanta certeza. E assim, vendo aí o histórico, né, dos últimos tempos, pelo menos ao tempo que eu posto esse vídeo aqui, a chance maior é de que isso de fato não aconteça. Mas enfim, vamos deixar o futebol para outro momento. A ideia que eu quero dizer aqui é você vai começar o seu eu acho usando I guess, ao invés de usar o I think. Estamos combinados? Isso já vai dar um 10 na sua frase, já vai ficar melhor, já vai mostrar um domínio um pouco maior do idioma, porque o I think é o feijão com arroz, né? É o arroz de festa, todo mundo sabe, a carne de vaca do mercado, sabe? Todo mundo sabe, todo mundo usa. Agora, I guess já é um patamar acima, a gente já começa a se descolar dos demais candidatos. E o terceiro, eu preciso te falar que eu tenho pesadelos recorrentes com esse tipo de frase. Quem costuma dar os primeiros passos ali rumo à fluência, principalmente vindo do português, tem a grande propensão a falar as frases, a responder alguma coisa em tópicos. E pô, na moral, isso fica muito ruim, cara, porque parece que você não tá conectando as frases.
Por exemplo, e aí, o que você fez no último final de semana? Eu vou responder em tópicos. O último final de semana foi bem agitado. Eu passei alguns dias na praia, eu voltei e fiz compras, daí eu preparei, né, as refeições da semana, eu visitei minha mãe, estudei um pouco. Percebe que eu tô falando tópicos? Eu não tô montando uma resposta bonita, cheirosa, porque tópico não fica maneiro. E pra gente conectar esse tipo de coisa, fazendo a união dos temas para que não pareçam tópicos, eu vou te dar basicamente algumas palavras aqui que você vai conseguir mexer e montar na sua resposta. Primeira delas, I mean. Esse I mean aqui é uma estratégia de conversação também lá do CS. Para quem não faz a menor ideia do que eu tô falando, não sabe o que é CS, sugiro que me visite lá no Instagram, dá uma olhada no meu link da bio. A gente vai deixar o link aqui na descrição também para você saber mais do CS, saber como isso vai melhorar a sua capacidade de conversar, de se expressar e de falar inglês com mais naturalidade. Anyways, também é uma strategy. A gente vai falar agora, por exemplo, do I mean. O I mean você vai usar para conectar duas frases, geralmente frases que tenham relação uma coisa com a outra. Usando o mesmo exemplo que eu falei antes, tá? E aí, como é que foi seu final de semana? Well, this weekend I spent some time on the beach. I mean, I went on Friday, but I returned Saturday afternoon. Olha, eu tô falando que esse final de semana eu passei um tempo na praia, né? Ou seja, eu fui no final da sexta-feira, fui de sexta-feira, voltei na tarde do sábado. Veja, essa segunda informação, de quando eu voltei, tem a ver com a primeira, que fala sobre estar na praia. Então, as duas informações são anexas, né? Elas se complementam. E para fazer a junção delas, a gente usa o I mean. Pensa que a tradução disso seria como um ou seja, ou quer dizer, alguma coisa nesse sentido. Isso vai ajudar você a conectar os pontos do que você está falando e não falar em tópicos, porque esse tipo de resposta de tópico é o assassino número 1 da fluência de quem está querendo mostrar serviço no inglês, como é o caso de um teste de nivelamento para entrar numa empresa. Mais 3 bônus aqui para você juntar aqui nas suas frases e não falar em tópicos. Primeiro, because of this ou because of that, tá? Não esquece do of aqui no meio. Because of this, because of that. É muito comum a gente chutar esse of da frase e aí ela não faz sentido. Ou seja, por causa disso, né, ou por conta disso, algo nesse sentido. Quando você vai falar de relações de causa e efeito, isso é muito comum e é muito bom de ser usado. Because of this, because of that. Uma diquinha de pronúncia aqui, bônus, rapidamente. Esse of, como ele tem uma palavra depois dele, é melhor que você fale com som de V. Tipo assim, because of this, because of that. Fica melhor na hora de pronunciar, mas se você falar com F, também tá na moral. O importante é usar e não falar em tópico. Depois a gente fala de pronúncia, isso é um outro caso, é um outro tema, é um outro assunto. That being said, essa é mais uma. Ou seja, dito isso, quando você vai dar uma explicação a mais ali, ou complementar um tema, ou usar algo que você falou anteriormente como uma consequência, como uma correlação direta ali com outra coisa. Because of this, because of that, como a gente falou antes, e agora, that being said, tal coisa. Por exemplo, I spent some time on the beach this weekend. That being said, I didn't study much because I forgot my book at home. Olha, eu fiz uma resposta e eu não falei em tópicos. Eu passei um tempo na praia esse final de semana e por conta disso, because of that, eu acabei não estudando muito porque eu esqueci meu livro em casa. Percebe a ideia? Eu tô conectando as ideias. E por último, o so. Esse so, vírgula, resto da frase, ele é o nosso então. Isso é tão comum no português, porque eu não sei por que raios ninguém usa isso em inglês na hora de montar essas respostas. Mas isso é muito importante e vai resolver demais a fluência com que você monta essa resposta. Porque tudo que tem consequência, você usa o so. So, vírgula, tal coisa. Então, né? Ele é o então do por isso, então, assim sendo, é mais um conectivo. Meio que todos esses que eu falei aqui, eles vão cumprir o mesmo papel, mas é importante que você varie entre um e outro para que você não fique sempre dependendo do mesmo, porque ele se torna repetitivo e tudo que se repete demais na frase começa a chamar muita atenção e as pessoas percebem que você está forçando o uso daquilo e parece que você não tem repertório para usar coisas diferentes. Então é interessante que você varie sim entre eles, isso vai dar uma naturalidade melhor para o que você está falando. Para encerrar, dica final e bônus que na real eu já falei lá no começo, né? Você precisa treinar as suas respostas pelo menos 3 vezes antes do dia D. Isso é tão importante que se eu pudesse, eu gritava nesse microfone. Mas é importantíssimo que você use pelo menos 3 vezes em dias separados, tá?
você consiga praticar essas respostas antes do valendo. Porque se você treinar pelo menos 3 vezes, eu garanto, eu coloco a minha mão no fogo, você vai ter uma performance melhor comparado àquela pessoa que falou, no dia lá a gente vê o que dá. Essa pessoa já perdeu. Comparado conosco, já era, tá? Não tem pra ninguém aqui. Se você treinou e praticou, você consegue assimilar melhor as ideias, organizar melhor as suas ideias na hora de montar as frases. Você consegue usar os conectores que a gente falou até agora. Isso vai dar um up muito maior do que você só assistir esse vídeo e falar, beleza, lá no dia, então agora eu já sei o que fazer. Não é bem assim. O treino é o que impede o esquecimento. Quanto mais você treina, menos você esquece. Eu falo isso extensivamente a minha vida inteira. Então, pelo menos 3 sessões de treino diferentes, pensando aí nas respostas que você quer dar durante essa entrevista antes do dia do valendo. Isso é obrigatório. Pois bem, agora a batata tá na sua mão. Você precisa pensar nas perguntas que você provavelmente acha que vão ser perguntadas lá pra você no dia da entrevista, montar suas respostas, treinar suas respostas e aí sim, eu tenho certeza que você vai me chamar pra comer uma pizza com o seu primeiro salário no emprego novo. That's all I have for today. I'll see you guys next time. Antes que o marketing me fale aqui no ponto, tô brincando, não uso ponto não, mas não esquece de se inscrever no canal e dar o like nesse vídeo se você aprendeu alguma coisa nova aqui, porque isso ajuda muito a entrega desse vídeo para outras pessoas que também precisem desse conteúdo. Pode ficar tranquilo, porque eu não vou entregar esse vídeo pro seu concorrente da sua vaga, assim você vai ter um passo a mais aí, tá? Então eu vou entregar para as outras pessoas das outras vagas. Eu já combinei aqui com o YouTube, já tá tudo acertado. I'll see you guys next time. I'm out.